Opa, olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos na santa paz. Que o Criador do céu e da terra tenha abençoado o dia de vocês no dia de hoje. Vamos lá para nosso alimento espiritual do dia? Hoje o Criador nos ensina, nos alimenta. A palavra retirada do livro 2 Pedro, a carta de Pedro, né? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, onde o Criador nos ensina assim: Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos repetir para poder ter um melhor entendimento da nossa palavra e dissertação e um discernimento do que o Criador quer nos ensinar. Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A leitura de hoje ela é bem curta. Porém, podemos tirar muita coisa daqui. Eu mesmo tiro muita coisa daqui, consigo compreender o que o Criador está me ensinando. Antes, o que acontece? Mas assim, antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor. Como assim, antes, crescei na graça e no conhecimento? É antes de qualquer coisa, antes de nossos afazeres, antes dos nossos anseios, antes das nossas necessidades, vamos dizer assim, carnais, né? Antes das nossas necessidades carnais, antes do nosso emprego, antes dos nossos projetos, antes de querer almejar riqueza, antes de eu querer almejar bens materiais, viagem, qualquer coisa, antes de querer ter até relacionamento com alguém ou criar constituir família, antes de qualquer coisa, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que Pedro fala isso? E como podemos fazer isso? Né? São duas perguntas aí. Por que Pedro fala isso? Porque primeiro, o próprio Messias nos ensinou, primeiro buscar as coisas do alto, depois, e os demais será dado. Né? Porque nada vale nesse mundo. Não existe tesouro nesse mundo que vão valer ou possam pagar pela nossa salvação e pela graça de viver na eternidade junto com Ele. Não adianta nada eu ter bens, viajar, me gabar, ter títulos, né? Doutorado, faculdade, doutorado, pós-graduação, essas coisas. Se eu não conheço a graça, se eu não cresci na graça nem no conhecimento do próprio Messias, nada disso vale. E a pergunta que eu fiz, né? Como, né? A gente consegue isso? Se conectando com o Pai, se conectando com o próprio Messias, buscando Ele na palavra. Quando eu deixei de terceirizar, e eu gosto de falar essa palavra, que é a palavra mais correta que vem em minha mente e no meu coração. Quando eu deixei de terceirizar a fé, ou seja, deixei de ouvir, de ir apenas à igreja naqueles momentos de domingo ou no sábado, escutava a palavra e aquilo estava satisfeito. E o entendimento da palavra era apenas aquele que vinha do púlpito para mim, e eu estava satisfeito com isso, não questionava. Eu via que faltava algo, eu sentia algo faltando em mim, e tinha muitas coisas ao qual vinha lá daqueles púlpitos e ao qual eu ouvia que não entrava no meu coração nem na minha mente. Eu via que tinha muita questão da doutrinação, né? Questão de doutrinação. E eu via que não era aquilo. Pelo pouco que eu já tinha lido a Bíblia, por conta própria, eu via que aquilo ali fugia do que o Messias nos ensinava. Porém, eu nunca tinha parado para ler, pegar a Bíblia e ler.
sozinho, por conta própria, do começo ao fim. Por exemplo, pegar um livro aí, vamos lá, pegar o livro de Pedro, por exemplo, que é o de hoje, quem está lendo, e ler ele do começo ao fim, para entender o contexto daquela carta. Ou os evangelhos. São os 4 evangelhos que eu mais tenho, assim, mais tenho carinho e me identifico bem, é o Evangelho de João. Porque, não sei o que acontece, eu consigo, logo no começo ele é bem, me chama muita atenção, me dá me traz essa vontade de proximidade com o Senhor. E nada vale, né? Nada valia eu estar apenas ouvindo ou terceirizando a minha fé, ou a fé da minha família na mão de terceiros, ao qual nem conhece a minha casa, não conhece nem as minhas necessidades, ou conhecem por acaso a minha vida, ou a vida dos meus familiares, da minha família. Eles estão fazendo a melhor coisa, eles estão tentando passar, muitos ali, estão tentando passar da melhor forma possível. Mas eu vi que aquilo não me preenchia mais. Né? E foi quando eu comecei a descobrir a leitura por si só. Antes, cresci na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Conhecendo mesmo, Ele indo atrás, buscando. Tentando ler o Evangelho, sem estar terceirizando. Ah, mas eu não consigo entender, é tão difícil entender o Evangelho, é tão difícil entender a Bíblia. Se não for alguém para falar para mim, eu não entendo. Procura ler. É um conselho que eu dou, procura ler. Mesmo sozinho, mesmo sem entender. Com o tempo, faz com uma leitura diária. Aquilo vai entrar na tua cabeça. Tu vai começar a compreender melhor. Não veja a Bíblia como um livro místico que ali você vai abrir. Quantas e quantas vezes eu já vi isso? Abrir a Bíblia, o Senhor me diz o que é que tu quer. Abre, não é esse não. Aí abre de novo. Agora sim. Não é assim que funciona. Não é assim que o Criador trata com a gente. É ler mesmo, é pegar a Bíblia e procurar ler. Se colocar naquele contexto lá onde o próprio Messias nasceu. Eu escutei isso uma vez, é interessante. Eu escutei isso há muito tempo, na verdade, é interessante sempre repetir. Jesus Cristo não é evangélico, Maria não é católica. Entendeu? Só repetindo. Jesus Cristo não é evangélico, nem Maria é católica. Os dois são judeus. Para ficar claro. E ele não veio para negar, e o próprio Messias ele mesmo falou, eu não vim para abolir a lei, eu vim para que se fosse cumprida. Então é bom termos sempre essa noção de quem é o próprio Messias. Qual era o contexto que ele vivia? Ah, mas se ele tivesse hoje aqui seria diferente. Não, a Júlia mesmo. A verdade é única, é atemporal. No máximo que ele poderia fazer é se encaixar em algum grupo, né, determinado, ou poderia entrar em uma, sei lá, e enfrentar os problemas de hoje, pronto, e melhor, ele ia enfrentar os problemas de hoje, da maneira dele, como ele enfrentou naquele tempo. Ao ponto de saber que iria ser crucificado. Hoje a gente não vê ninguém sendo crucificado na rua, né? Quer dizer, existe a crucificação da reputação, mas física não, né? E é isso que eu entendo, que o Criador está me ensinando na noite de hoje. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, de qualquer coisa que eu queira na minha vida, eu procure primeiro crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Crescer na graça. Como é que a gente cresce na graça? Só ouvindo Ele. Só conhecendo Ele primeiro. Aí vamos poder enxergar de onde vem a graça e como que ela se apresenta em nossa vida. É assim que eu entendo que o Criador está me ensinando. É apenas uma maneira ao qual eu vejo que o Criador quer passar a sua mensagem para mim e espero que aproveite dê algum aproveitamento para vocês também que me
estiver me ouvindo ou me assistindo. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso aí. Tá bom? Vamos fazer uma pequena oração em agradecimento ao Pai. Ó Pai Celestial, a Ti rendemos graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve, e é eterna a Tua misericórdia para com Teus filhos e Tua criação. Muito obrigado, Pai, por ter enviado Teu Filho Jesus Cristo ao nosso encontro. Muito obrigado por ter deixado conosco o Teu Espírito Santo para nos dar sempre a direção de onde seguir, como nos guiar diante de tanta tribulação, diante de tanta coisa que nos tira e nos afasta de Ti. Obrigado, Pai, que antes de tudo, na minha vida eu possa ter a graça, a permissão, a inteligência, a sabedoria de conhecer primeiro a Ti e a Teu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo. E me ajuda a nunca me afastar de Ti. Por mais que as coisas pareçam ser difíceis, na própria Bíblia nos ensina como suportar tudo isso e poder passar por todas as tribulações. Que eu nunca me deixe, Senhor, me envaidecer pelas coisas desse mundo, me esquecendo de Ti. Porque as coisas desse mundo ficarão nesse mundo. As traças comerão, a ferrugem comerá tudo isso. Mas a vida eterna não. A minha alma e o meu espírito voltarão a Ti, Senhor. Isso eu te peço humildemente, Pai. Permita-me participar do Teu santo reino. E a Tu, Jesus Cristo, meu amado irmão, meu Senhor e Salvador, me permita participar do Teu reino. Nem que eu seja o porteiro, nem que eu seja aqueles que ficam lá no final, mas me permita participar. Pois muito vale ser um limpador, o jardineiro, o porteiro do Teu reino, da Tua mansão eterna, do que me assentar na mesa dos malvados. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Yahushua. Muito obrigado, Jesus Cristo. Muito obrigado, Espírito Santo. Amém. É isso aí, pessoal. Espero que vocês guardem essa palavra. Segundo a carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É só Ele mesmo. É só Ele que merece toda a nossa graça. É Ele que merece toda a nossa reverência. Primeiro em tudo. Primeiro em tudo. Sempre Ele. Sempre Ele. Primeiro em tudo. Minha família. Segundo plano. Primeiro é Ele. Eu dei sempre esse exemplo aos meus filhos. Nunca ame mais o presente do que aquele que lhe presenteou. Então, primeiro, aquele que nos presenteou. A minha família foi um presente que Ele me deu. As pessoas ao qual Ele permite entrar na minha tenda, permite entrar em meu rebanho. E essa palavra foi boa, ela veio ontem com muita força. Todo homem, ele tem a permissão e o dom de ser um patriarca e um pastor. Pastor não é aqueles que estão na igreja, pastor é o homem que está na sua casa, ele é um pastor dentro da sua casa. E temos que lembrar do pastor, aquele pastor que cuida de ovelhas, que está lá com o cajado na mão e as ovelhas no seu rebanho. E o bom pastor, ele dá a vida por suas ovelhas. Né? Quando a gente começa a ter esse conhecimento da graça e do entendimento de quem é o próprio Messias, a gente começa a ver isso com melhor cuidado, com mais carinho. Que vocês possam ser pastores em suas casas, amém. Tá bom? Olhem sempre com cuidado as ovelhas de sua casa e as ovelhas que o Criador permite que você, para que entre no seu rebanho também.
Porque, na verdade, no final de tudo, todos nós somos ovelhas. E o nosso bom pastor é o nosso Messias. Ele diz uma palavra interessante. As minhas ovelhas ouvem minha voz. Ouvir a voz não é apenas de escutar. É ouvir e obedecer. Né? É a questão da obediência. É como a gente fala, como eu falo para um filho meu, por exemplo, eu falava com um aluno, e falava, ou então as pessoas que estavam sob minha coordenação, eram subordinados a mim nas empresas no qual eu trabalhei, eles ouviam a minha voz. Quando eu falava, faz tal coisa, eles iam fazer, ou seja, eles ouviram e obedeceram aquela ordem. As ovelhas que obedecem, que ouvem a voz do bom pastor, elas obedecem também a ele. E assim também em casa. As ovelhas ao qual nós, pastores, somos dentro de nossa casa, nós temos nossas ovelhas. Elas também devem ouvir a nossa voz. Essa é uma questão de autoridade e de bênção que o Pai nos dá. E nunca confunda autoridade com tirania, com ser autoritário. Ter autoridade é diferente de ser autoritário. Ter autoridade é ter compaixão também por ela. Autoritário não. Autoritarismo tem esses governos aí doentes. Dentro de nossa casa não pode existir isso. Tem que ter autoridade, tá bom? Mas é isso. Fiquem na paz. Que o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que vive e reina eternamente, nos abençoe, hoje e sempre. Fiquem na paz.